Boa noite. O Bahia Record começa com mais um caso de violência em Salvador. Um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em um bar. O crime aconteceu no bairro de Cosme de Farias, na região central da capital. Segundo a polícia, as vítimas podem ter ligação com o tráfico de drogas. O crime aconteceu no fim de linha de Cosme de Farias. Por volta de 11 da noite, 3 homens chegaram armados em um carro e começaram a disparar. Houve pânico e correria. No tiroteio, Tiago Sampaio, de 22 anos, foi atingido e morreu na hora. Outros 3 homens também foram atingidos e precisaram ser socorridos para o hospital. No local, ninguém quis comentar sobre o caso. Os 3 feridos receberam alta do hospital e não correm risco de morte. Eles foram intimados a depor ainda esta semana aqui na delegacia de Brotas, que está responsável pelo caso. Outras testemunhas também vão ser ouvidas para ajudar a polícia a esclarecer o crime. A polícia quer descobrir quem era o alvo dos assassinos e o que teria motivado o crime. A suspeita de que tenha relação com o pagamento de dívidas com traficantes da região. Uma jovem de 17 anos que estava grávida foi morta com um tiro na cabeça nesse fim de semana no município de Itororó, no sul do estado. Adriane de Oliveira Cruzeiro foi levada para a maternidade, onde os médicos realizaram o parto e conseguiram salvar o bebê. A criança está internada na UTI do hospital. Segundo a polícia, Adriane era mulher de um presidiário. Também no sul do estado, a polícia continua investigando o caso do bebê roubado de dentro de um hospital em Ilhéus. A criança de apenas 10 anos estava no colo da avó, que tem deficiência visual. Elas aguardavam a mãe do bebê, que passava por uma consulta pós-parto na tarde de ontem. Segundo o depoimento das vítimas prestado na delegacia, uma mulher teria se aproximado para puxar conversa e disse que levaria o recém-nascido para tomar vacina. A criança foi levada junto com o documento de nascido vivo e a carteira de vacinação. E passa bem o bebê que foi envenenado pelo próprio pai em Salvador. No sábado, o acusado se apresentou à polícia e confessou a tentativa de homicídio. Apesar disso, ele foi liberado porque não houve flagrante. A criança já se recupera bem nos braços da mãe. O bebê está em casa desde sábado aos cuidados da mãe. O menininho de 2 meses e meio passa bem. Ele já se alimenta normalmente e está bem ativo, apesar de um pouco assustado. Jussandra conta que está tão emocionada com a volta do filho que não desgruda dele para nada. Muito aliviada, muito feliz, graças a Deus. Não sai do meu colo nem um minuto. Se eu sair, ele começa a chorar. E como é que ele está? Ele está bem. O bebê ficou 6 dias internado na UTI do Hospital Roberto Santos e chegou a correr risco de morte. Ele foi intoxicado com chumbinho, veneno para rato. A mãe acusa o pai da criança, o motoboy Marco Antônio Ribeiro Almeida, de 37 anos, de ter envenenado o filho. O crime aconteceu depois que ela entrou com uma ação na justiça de reconhecimento de paternidade contra o ex-namorado. O caso está sendo investigado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Na noite do último sábado, depois que o bebê recebeu alta, Marco Antônio se apresentou aqui na delegacia acompanhado de um advogado. Ele confessou ter colocado chumbinho na chupeta da criança, mas disse que não tinha intenção de matar o filho, que era apenas para dar um susto na mãe. O motoboy foi liberado depois de prestar depoimento porque não houve situação de flagrante, mas vai ser indiciado por tentativa de homicídio. Ele está sendo indiciado e o inquérito será concluído no prazo de 30 dias por tentativa de homicídio. Quer dizer, apesar dele ter dito que não tinha intenção, mas, na verdade, usou um veneno extremamente letal, né? Certamente, né? Quem se utiliza, né, de um meio desse, né, através de uma substância letal, como esse tipo de veneno, cair a cargo, né, da toda a apuração e o juiz no momento de apreciar e julgar o fato, considerando a real intenção desse pai. Muito abalada, a mãe que quase perdeu o primeiro filho, agora só espera por justiça. Ele tem que pagar por tudo que ele fez. Isso não é justo ele fazer isso com uma criança pequena. Não tem nada a ver com isso. Se vingar de uma criança. Uma pessoa que faz isso com um bebê pode fazer com qualquer pessoa. Uma pessoa ficou ferida num acidente hoje pela manhã no bairro de Amaralina, em Salvador.
O motorista deste carro teria perdido o controle da direção neste ponto da Avenida Otávio Mangabeira e acabou atingindo o hidrante. O acidente foi por volta das 11h30 da manhã. O jovem que conduzia o veículo precisou ser atendido pela equipe do SAMU. Ele recebeu os primeiros socorros no local e depois foi encaminhado para o hospital com lesões leves. A batida causou transtornos para os motoristas que passavam pela região. O trânsito ficou complicado na avenida. Agora o flagrante da imprudência no trânsito de Salvador. A nossa equipe de reportagem registrou uma cena inusitada que seria até engraçada se não representasse perigo. Veja só, um motociclista trafega levando um cachorro na parte da frente da moto. O flagrante foi feito na Avenida Suburbana, uma das mais movimentadas da capital. Observe que o animal não está preso a nada. O Código de Trânsito Brasileiro considera a falta de segurança no transporte de animais uma infração grave. O condutor pode perder 5 pontos na carteira. Além da imprudência, a falta de educação no trânsito também tem causado muitos transtornos a motoristas e pedestres. Não é à toa que o número de acidentes continua crescendo em relação a anos anteriores. E se não bastasse o aumento das estatísticas, quem tem de enfrentar as ruas da cidade reclama e muito. Quem dirige no trânsito de Salvador reclama dos outros motoristas. Tenho que dirigir por mim e pelo outro. Todo mundo quer se dar bem, né? Independentemente de como vai se dar bem e que caminho ele vai pegar para se dar bem, né? Seja passando por cima da calçada, seja cortando alguém sem ligar a seta. E não é difícil encontrar quem admite já ter dado aquele jeitinho no trânsito. Todo mundo faz isso, né? Acontece. Só que este comportamento não deixa de ser imprudência. Neste ponto, na Pituba, a nossa equipe de reportagem flagrou dezenas delas. Na rotatória, os pedestres se queixam que não são respeitados. O motorista é desrespeitoso com o pedestre, não está nem aí com a faixa de pedestre. Se você entrar na rotatória e for atravessar, ele dá bronca porque acha que ele que tem razão. Poucos motoristas obedecem à lei que garante passagem a quem está na rotatória. Na maior parte das vezes, os condutores disputam quem tem a vez primeiro. Este nem completa o trajeto e logo atravessa a pista. O que vem atrás faz a mesma coisa. Situações como as que flagramos neste ponto e que acontecem frequentemente em outras regiões da cidade não preocupam os especialistas apenas por serem infrações de trânsito, mas principalmente pela quantidade de acidentes e mortos que resultam delas e que aumenta a cada ano. Em 2009, de janeiro a agosto, foram quase 24 mil acidentes com 80 mortos. Este ano, no mesmo período, já são mais de 25 mil ocorrências. 89 pessoas perderam a vida. Trânsito não é brincadeira, às vezes um pequeno acidente pode levar a pessoa à morte, não é? Então, e se ainda somado o uso da bebida alcoólica, ainda fica mais grave ainda o acidente. Vamos saber como é que está o trânsito agora. Ao vivo, Felipe Brandão traz as informações com o Multilink. Boa noite, Felipe. Boa noite, Carol. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Bahia Record. Pois é, estou aqui agora no bairro de Ondina, bem pertinho da orla de Salvador. E por aqui a movimentação de carros é intensa, mas nada de engarrafamento. Por conta do feriado, dia dos comerciários, segundo a Transalvador, o trânsito em toda a cidade flui tranquilamente, sem qualquer transtorno, Marcos. Foram registrados 3 acidentes com 10 feridos durante todo o dia. Obrigado, Felipe. Ainda nesta edição tem as notícias do esporte. E também, em entrevista exclusiva, advogado preso levando drogas para o presídio se diz arrependido. Vamos agora ao vivo ver imagens do Largo da Garibaldi. Pouco movimento. O Bahia Record volta em instantes.